Prezados irmãos, a paz do Senhor a todos. Desejo mais uma vez a bênção e a graça de Deus, dos seus santos e anjos, para cada irmão e irmã apostólicos que estão aqui em nossa igreja, também para os senhores que nos assistem pela internet. Desejo que a graça e a bênção do nosso querido e santo irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, esteja aí com os senhores, nos seus lares. Queridos irmãos, agradeço a presença, a vinda de todos, a sua participação, o cumprimento do seu ministério e o que fizeram para que a reunião de hoje pudesse, nesta oportunidade, estar acontecendo. Desejo que nossa mãe, Virgem Maria, nossa querida e santa Avó Rosa, nosso profeta Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a todos os irmãos do mais pequenino até o irmão, a irmã de maior idade que se encontrarem em nosso meio. Nós vamos mais uma vez prestar nosso louvor e adoração aos santos e anjos do poder do céu, especialmente nos preparando para esta semana maravilhosa que entraremos no calendário apostólico, a semana da coroação do nosso querido e santo irmão Aldo. Convido aos irmãos a ficarem em pé, por gentileza, se puderem, com suas mãos levantadas, com sua cabeça curvada. Nós vamos orar pedindo a bênção e a graça de Deus e também agradecendo aos nossos santos pela presença deles aqui conosco, porque estão aqui, vieram dos céus, com todo o poder e autoridade para nos abençoar. Oremos. Ó bondoso e eterno Deus, nosso Pai Celestial, honra, louvor e glória, tributamos a Ti, ó Pai Santo, no mais altos céus, ao vosso Divino Espírito, Santíssimo, ao Teu Filho amado Jesus, nosso Divino Mestre, Salvador da humanidade, Príncipe da paz. A Senhora Virgem Mãe, Maria Santíssima, a Senhora querida e santa Avó Rosa, ao Senhor Profeta Santo e Irmão Aldo, honra, louvor e glória também entregamos a Ti. Pedimos que nesta oportunidade, os senhores que estão aqui conosco possam nos abençoar. Abençoar a nossa reunião para que ela seja perfeita, o transcorrer da mesma, tudo dê certo. Abençoar o nosso povo que está aqui presente, os que estão ausentes, mas por um motivo justo não puderam aqui estar. Também os internautas que ouvem esta reunião, às vezes até num lugar que não tem congregação, ou são ouvintes do programa Hora Milagrosa, ainda não fizeram uma visita à nossa igreja, ou outros que até mesmo estão participando de uma reunião, mas sentiram um desejo de assistir a esta reunião online, que sejam abençoados nesta oportunidade, irmão Aldo e Santa Avó. Que anjos e santos possam estar ao seu lado, não importa quem seja, às vezes um anjinho pequenino, mas com toda a autoridade e poder de Deus, pode levar a graça triunfante do Pai, e dar a esta pessoa vitórias no seu trabalho, no seu serviço, na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua família e tudo aquilo que os irmãos estão fazendo. Querida avó e santo irmão Aldo, então assim entregamos mesmo esta reunião nas mãos santas dos senhores, agradecendo por tudo que os senhores já fizeram e fazem por nós, pela certeza das bênçãos que receberemos no decorrer desta reunião. Inclusive, aproveitamos esta oração para agradecer a presença dos santos profetas, dos santos apóstolos, de santos e anjos enviados por Deus para aqui estarem. Fiquem conosco, nos inspirando, nos ajudando, dando-nos sabedoria e entendimento, para que a gente possa compreender mesmo o valor da igreja, o valor da reunião, o valor da presença dos senhores aqui conosco e o valor da nossa fé e da nossa vida. Assim sendo, então declaro iniciada a nossa santa reunião para a honra e glória do nome de Deus e de todo o reino dos céus, incluindo o nosso bondoso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, nosso bondoso e querido e santo irmão Aldo e a nossa santa e querida Avó Rosa. Amém. Nós vamos cantar o primeiro hino do nosso inário, Igreja Forte. Pois
horas se passavam e eu ficava pensando na promessa do Senhor, quando Ele disse que enviaria o Santo Espírito Consolador.
Uma flor
Estimados irmãos, mais uma vez agradeço a presença, a vinda dos irmãos, a sua participação. Desejo que anjos e santos estejam sempre ao lado de cada um dos irmãos presentes nesta reunião, ou até mesmo dos senhores internautas. Agora nós vamos meditar nas palavras contidas em nosso boletim, palavras essas que têm como título Santo Irmão Aldo, profeta do Senhor, sucessor do Consolador e primaz apostólico. O Santo Irmão Aldo foi a pessoa escolhida e preparada pela Santa Vó Rosa, aprovada por Deus como seu porta-voz, à semelhança do profeta do passado. Foi aquele que, enquanto aqui viveu, ouvia a voz de Deus, dirigia a Igreja Apostólica, ensinando o caminho de paz, de amor, de libertação do homem, da mulher, das amarras deste mundo. Aquele que ouvia, aconselhava, alimentava a verdadeira fé nos corações que desejavam alento para sua alma e sabedoria divina, para vencer as adversidades da vida. Aquele que com amor divino, justiça, benevolência, arrebanhou almas preciosas para Deus nosso Pai, atuando como pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir. Aquele que por honra e mérito contou com a colaboração dos santos apóstolos e dos santos profetas do passado para auxiliá-lo a cumprir seu ministério de profeta do tempo presente, dentre eles o profeta Moisés, Elias, Daniel, a quem considerava como grande companheiro, conforme revelou à Igreja em diversas ocasiões. Ele representou entre nós
todo o poder de Deus e dos seus santos. Foi o porta-voz do Consolador prometido por Jesus, cuja vinda teria como objetivo revelar os mistérios dos céus, esclarecer a verdade a respeito dos ensinos doutrinários do Divino Mestre e ensinar as regras de elevada moral, de boa conduta, para santificar a alma daquele que assim cresce e que se esforçasse para viver como um verdadeiro Filho de Deus. Tendo cumprido fielmente a difícil, mas porém gloriosa missão para o reino dos céus, no devido tempo e de acordo com os desígnios de Deus Pai, do seu divino Espírito Santo, a vida terrena do santo irmão Aldo se findou e seu espírito foi levado aos céus a fim de integrar e ampliar para toda a eternidade o cortejo angelical. Nós, apostólicos do Consolador, cremos e confiamos que o santo irmão Aldo é vitorioso, que foi verdadeiramente coroado diante da corte celestial de Deus o Pai como santo de grande poder e glória. Cremos também que continua em espírito interceder diante de Deus o Pai, em favor dos fiéis, para que com sabedoria e proteção divina passam a trilhar no caminho do bem e da verdade. Confiamos que Ele ampara os fiéis no seu lidar cotidiano, que continuem caminhando almas preciosas para o reino celestial, na função de pastor que nosso Senhor Jesus anunciou que haveria de existir e que também participa ativamente das realizações do Consolador prometido pelo Divino Mestre. Somos reconhecidos pelas funções que o santo irmão Aldo exerceu na Igreja Apostólica, como profeta do Senhor, como sucessor do Consolador e primaz apostólico. Cremos que somente uma pessoa dotada de virtudes divinas, escolhida especialmente para esta missão e dirigida pelos céus, poderia ter desempenhado tantas atribuições de maneira simultânea durante todos os anos do seu ministério. Contudo, sempre foi uma pessoa simples, humilde, em todo o seu proceder, jamais se orgulhou do que representava na terra diante de Deus Pai e do seu Divino Espírito. Em respeito à sua simplicidade natural, humildade, vontade pessoal, passamos a denominá-lo simplesmente de Santo Irmão Aldo. Ao nos referirmos a ele e ao seu ministério terreno, celestial, em nossas orações e louvores, no lidar cotidiano, quando clamamos por seu santo nome e suplicamos a ele que interceda em nosso favor diante da Santa Avó Rosa e do poder celestial. Assim procedemos sem exageros em relação a este santo de Deus, tampouco sem tendências ao fanatismo ou à intolerância de qualquer espécie, inclusive porque cremos que o santo irmão Aldo recebeu e desfruta nos céus de todas as glórias que ele mereceu e alcançou por uma vida justa e dedicada à obra de Deus na terra. Assim cremos também porque confiamos na justiça divina em relação a ele e ao povo de Deus no tempo presente. Somos profundamente agradecidos a Deus Pai e ao poder celestial pela vida, pelo ministério e pelo galardão concedido ao santo irmão Aldo. Irmãos, irmãs apostólicos, sigamos avante como povo de Deus no tempo presente, povo que teve a honra de contar com a presença física da Santa Avó Rosa e do santo irmão Aldo em nosso meio. Santos estes que continuam a amparar o nosso viver, proteger nossa igreja como obra de Deus, consolidada e reconhecida nos céus, que exerce o poder do Pai para este mundo, para que este mundo seja um lugar melhor para se viver. Povo apostólico, vamos expressar nosso reconhecimento pelo trabalho incansável que o santo primaz e profeta irmão Aldo realizou entre nós, pelo progresso que a igreja alcançou durante o seu governo, também pelo trabalho que realizou em espírito para manter a igreja ligada aos céus e ao poder celestial. Por muitas vezes, a semelhança da Santa Avó, ele era levado aos céus para, diante do trono de Deus, receber a sua bênção e orientações divinas em relação ao trabalho da igreja na terra, quanto à santificação do seu povo, também para salvar e realizar curas, inclusive para ser orientado como conduzir e livrar a igreja do pecado, dos erros doutrinários e do mundanismo. Querido e santo irmão Aldo, a nossa adoração e gratidão pelo seu glorioso ministério que exerceu entre nós e continua exercendo. Pedimos que nos conceda a sua preciosa bênção a todo o povo e que todos os bons e humildes de coração tenham muita paz, felicidade em todos os lares e em suas famílias. Irmãos, uma mensagem que finaliza com uma homenagem de todo o povo apostólico ao nosso querido e santo irmão Aldo. Nesta mensagem, irmãos, aqui está dito que
nosso querido Santo Primaz, ele nunca se orgulhou de forma alguma pelo cargo que exerceu diante da igreja, o grande poder que nosso querido Santo Irmão Aldo recebeu de Deus o Pai para conduzir e guiar este povo aos céus. Irmãos, e realmente é uma qualidade típica de um profeta de Deus, nunca se orgulhar de tudo que possui. Imaginem, irmãos, ter o privilégio de falar com Deus pessoalmente. Até um hino que a gente canta, o coral canta, diz: quem é mais poderoso que tu, Primaz? Inclusive, mostra a nós que o profeta Moisés, é verdade, ele tinha a possibilidade de ouvir a voz de Deus, mas numa sarça ardente. Nosso querido Santo Irmão Aldo tinha a oportunidade de se dirigir diretamente diante de Deus e falar com ele as necessidades do povo, as necessidades da obra, a condução necessária que o povo tinha, que precisava para que se desvinculasse das coisas do mundo, se desvencilhasse cada vez mais das coisas da terra e seguisse uma direção sábia. Porque, irmãos, a pressão para que o irmão Aldo cedesse as coisas da terra era bastante grande, por nós mesmos, pelo próprio povo. Quantas vezes o povo imaginava alguma coisa e queria pedir ao irmão Aldo, queria que o irmão Aldo autorizasse isto ou aquilo, e o irmão Aldo nunca cedeu. Em nenhum instante sequer arredou o pé do voto que fez a Santa Avó ao nosso bondoso Mestre Jesus de ser fiel. Inclusive, até numa certa ocasião, nosso querido Santo Irmão Aldo, enviando à igreja uma mensagem, ele disse: irmãos, eu não me baseio pela vontade do povo. E o que, inclusive, no mundo é ensinado assim, que o que o povo quer para ser um bom líder, ele precisa ceder, precisa dar. Mas não, porque o irmão Aldo não era um líder humano, um líder material, não era alguém, irmãos, que tinha o cargo de liderança ou um cargo, status mor, num seio de uma sociedade e de uma igreja, especialmente falando, que cedia à vontade do povo para ter o apoio popular. Se assim fosse, irmãos, inclusive capacidade de liderança e de autoridade ele tinha, a igreja estaria muitas vezes maior, mas cedendo à pressão humana, cedendo à vontade do povo. E não é isso que determina um profeta, irmãos. O que determina um profeta é a fidelidade, sim, mas a Deus. Não que o irmão Aldo não fosse fiel ao nosso povo, pelo contrário, a fidelidade ao povo era grande, mas ceder à vontade humana, o nosso santo irmão Aldo não cedia. Por quê, irmãos? Ele fora escolhido por Deus para cumprir uma missão para Deus, para preparar este povo para Deus e então um dia entregar o governo dessa igreja nas mãos de Deus e ele poder governar como de fato está governando nos dias de hoje. Então observe, irmãos, que nosso querido Santo Irmão Aldo exerceu uma missão fielmente a Deus, aos seus santos, ao pedido da Santa Avó, ao pedido de nosso bondoso Mestre Jesus, de condução, de governo, até mesmo da educação deste povo, para que nós soubéssemos compreender o que é de Deus e o que não é. Porque, irmãos, observem que às vezes as próprias pessoas podem se confundir um pouco. O que faz determinar que um governo seja de Deus, teocrático? É aquele que sempre foi igual, nunca cedeu, nunca mudou. Imaginem, irmãos, se nosso irmão Aldo, por exemplo, no tempo da Santa Avó, fosse uma regra disciplinar. E por conta da pressão do povo, por conta da vontade material, por conta até da como o mundo está vivendo, cedesse, fosse introduzindo a moda na igreja, ou então alguma coisa do mundo na igreja. E as pessoas teriam o nosso querido Santo Irmão Aldo como profeta. Então as palavras dele, as permissões e autorizações dele seriam as mesmas que seriam de Deus. Como nós saberíamos então que este governo, esta igreja era realmente dos céus, se numa época era de um jeito e noutra época outro jeito? Não poderia ser de Deus, porque Deus é imutável, Deus não se altera, Deus é sempre Ele. Desde a formação do mundo até agora, irmãos, Deus criou uma justiça perfeita, que não carece de reparos, não carece de recuperações.
mas Ele criou uma justiça perfeita, que sempre foi a mesma do início do mundo e será até o final e a conclusão de todas as coisas. E isto que gera estabilidade, irmãos, isto que gera segurança, a pessoa seguir aquilo sabendo que não vai se alterar, sabendo que é imutável. Então é por esta razão que nós identificamos que nosso querido e santo irmão Aldo, nossa querida e santa avó Rosa são enviados de Deus, porque sempre fizeram a vontade de Deus e nunca somente a vontade humana. Não é, irmãos, que às vezes uma pessoa não ia pedir para o irmão Aldo uma autorização para fazer tal coisa, ele não desse, ou então dava, então quer dizer que aquilo não era uma vontade de Deus porque alguém da terra pediu. Não, porque essas autorizações eram de ordem material. Digamos, que cor eu posso pintar a igreja, que cor trocar a cortina, isso é coisas materiais, que é verdade, existem algumas cores e até alguma administração que não é boa, não combina muito com a igreja, mas são de ordem pessoal, de ordem da própria congregação. Por isso que às vezes tem uma maior, uma menor, uma mais larga, uma mais estreita, porque isso diz respeito, irmãos, às coisas humanas, às coisas materiais, e não influencia na doutrina e na disciplina de fato. Porém, as coisas da igreja que tocam a parte disciplinar e doutrinária, essas não, são intocáveis. Por isso que nosso irmão Aldo se destaca num mundo tão moderno, num mundo, digamos, nós chamamos como mundo moderno, mas não sabemos mesmo se é ou não é, não sabemos até porque quantas gerações virão futuras e poderão olhar nós de forma assim tão precária, tão arcaica e lá ser entendido como moderno, mas vamos dizer, como chamamos nos dias de hoje, no mundo tão moderno, e nosso irmão Aldo segurar com mãos firmes uma regra, uma disciplina conhecida como tão arcaica, tão antiga, ou tão, talvez tão usual em tempos antigos, é um dom de Deus. E ele, irmãos, segurou firme por todos os anos que esteve à frente da nossa igreja, não cedeu de forma alguma a qualquer tipo de pressão. Um exemplo, inclusive, para todos nós, a seguirmos firme, não importa o tempo que vamos viver na terra, irmãos, porque o tempo da terra, o tempo que as pessoas vivem no mundo, o que nós vivemos, às vezes no nosso trabalho, atualiza tanta coisa, às vezes no nosso estudo mesmo, atualiza tanta coisa, até na sociedade, nas formas como são até construídas as coisas, tão mais simples, tão mais fácil, e às vezes até tão mais duradouro, mas na igreja não. Tudo que temos quanto à doutrina e a disciplina são divinas, portanto não devem ser alterados. Irmãos, quem que pode dizer que uma norma de Deus precisa ser mudada? Quem tem autoridade, irmãos, para dizer, não, Deus instituiu esta regra, mas não está tão boa? Como podemos pensar isto? Deus criou assim, o irmão Aldo ensinou assim. Não, mas eu acho que dá para fazer diferente. Irmãos, quem ousa modificar a estrutura de Deus? Não há lugar, não há suporte para isto. Porque, irmãos, as coisas de Deus são baseadas, como Jesus disse, aquela parábola do homem prudente, construído em rocha, irmãos, numa segurança tal que nós nunca vimos um dia Deus falhar. O homem falha, o ser humano falha, as coisas da terra falham, mas Deus não falha, nunca falhou. É por isso que numa dissertação de um apóstolo de Jesus, ele disse, ao final de tudo que ele tinha falado, ele disse, porque Deus é fiel. Irmãos, as pessoas até gostam muito desta frase, escrevem em carros, em placas de caminhão, em placas de outdoor e tudo mais, mas se esquecem de todo o ensino que o apóstolo disse. Ele estava ensinando sobre a fidelidade de Deus, sobre a firmeza que Deus confere, que Deus tem. E, irmãos, e só usam um trecho, Deus é fiel, mas não utilizam a parte que então nós temos que ser fiel, que nós devemos ser fiéis a Deus, devemos permanecer firmes e sólidos neste caminho e não se alterar por conta de que as coisas se alteram. Irmãos, não podemos ficar pensando nas dificuldades que porventura poderíamos enfrentar se estivéssemos diferente do mundo. Nós temos sim que pensar as consequências que teremos se um dia tentarmos modificar as coisas de Deus. Aí sim deve ser a nossa preocupação. Porque, irmãos, as coisas da terra, por mais que devemos
digamos assim, satisfação a alguém material, talvez um professor, um amigo, um parente, às vezes até a esposa, ao esposo, mas essa satisfação nós vamos dar ali, e às vezes a pessoa pode até se esquecer daquilo, mas diante de Deus não. Nós temos que dar, irmãos, e prestar conta de tudo que praticamos diante de Deus e de forma clara. Irmãos, a memória de Deus, o histórico que temos diante de Deus, ele é perpétuo. Às vezes a gente nem se lembra de alguma coisa, mas Deus se lembra. Tudo de bom que nós fizermos, irmãos, está registradinho lá no céu. Às vezes a gente até se esquece. Às vezes até de uma coisa que fez para a igreja, uma reforma, uma pintura, uma pequena coisa, um dia de ensaio, às vezes até passa despercebido, mas Deus se lembra de tudo. Então, por isso que a gente tem que ser fiel, irmãos, ao voto que fizemos, ser fiel à vontade de Deus na terra e não ceder às pressões que o mundo nos oferece, porque este exemplo nós temos por parte do nosso querido e santo irmão Aldo. Por mais luta que enfrentou, inclusive, num dia, nosso santo irmão Aldo estava na frente da igreja, aquela porta de serviço estava aberta, a porta lateral, não a principal, mas a lateral de serviço. E era final de uma festa, tinha até algumas pessoas ali. Nosso querido santo irmão Aldo olhou aquela porta e disse: poxa vida, se eu liberar a disciplina, por aqui passa mais de 100 mil, mas com eles entra muita coisa ruim. Se eu abrir mão da disciplina, por esta porta passa mais de 100 mil, mas com eles entra muita coisa ruim. Então é isso, irmãos. Nosso querido santo irmão Aldo estava, como de fato está, ler uma mensagem como esta, que relembra a firmeza do nosso santo irmão Aldo, é ele pregando para nós nos dias de hoje, falando conosco, relembrando os seus pontos principais, relembrando os pontos fortes do nosso querido santo irmão Aldo, os marcos da sua história, relembrando a sua humildade e a sua fidelidade diante de Deus. Então é isso, irmãos, se permitirmos muitas coisas, se permitirmos as coisas que não foram permitidas pelo nosso santo irmão Aldo, irmãos, às vezes até cresce a igreja, pode encher a igreja, mas por que ter só quantidade e baixar a qualidade? Por que vivermos como o mundo vive? O mundo quer isto, irmãos, que a gente viva como o mundo vive. Mas lembre-se do que Jesus disse: nós não somos do mundo. Eu não sou do mundo, como do mundo não sois. Então ele até disse: no mundo tereis aflições. Quais aflições seriam estas? É às vezes chegar no trabalho, ver as pessoas tudo diferente de nós, de qualquer jeito, de qualquer maneira, vestindo qualquer coisa, estampadas às vezes até na pele qualquer coisa, e ter que conviver com essas são aflições, irmãos. Mas nós temos que ter bom ânimo. Disse Jesus: tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Então é esta pressão, irmãos, às vezes não é uma pressão de alguém que vem até nós e fala: você tem que fazer isto, você tem que fazer aquilo, mas às vezes por vermos o mundo estar de tal forma assim, a gente fica, podemos ficar, não devemos ficar, mas algum ou outro pode ficar um pouco pressionado: mas será que eu não tenho que fazer isso também? Às vezes vimos tal coisa, um aprendizado aqui, outro ali, que um monte de gente vai fazer, será que eu não tenho que fazer também? Lembrem-se dos caminhos, irmãos. O que Jesus disse dos caminhos? Existem 2 caminhos. Um dele é estreito, conduz aos céus, a porta é estreita, apertada, mas o outro é largo. Então, irmãos, às vezes, até como ponto de alerta, se muita gente está indo para lá, cuidado, porque lá deve ser o mundo, lá deve ser o caminho largo. Então eu tenho até que tomar cuidado, inclusive até escolher outro lado, porque esse lado que muita gente vai não é um bom caminho, é um sinal. Por que será que o mundo inteiro está gostando disso? Por que será que o mundo inteiro está apoiando isso? Por que será que o mundo inteiro está fazendo isso? Por que será que o mundo inteiro está vestindo isso? Será que não é um alerta de que aquele é o caminho largo? Então é isso, irmãos, temos que tomar cuidado. Quando Jesus falou dos caminhos, ele falou por quê? Para alertar o povo, para mostrar, até para saber identificar que aquele caminho onde vai muita gente, tome cuidado, é o caminho largo. Irmãos, a nossa igreja, ela tem muitos anos de vida na terra. Por que, às vezes, outras igrejas, que até surgiram bem depois da nossa, são tão grandes? Porque libera e aceita todo tipo de coisa. Então, nós temos que tomar cuidado.
para não abrir espaço, para não abrir brechas, para que a nossa igreja também, por conta de abertura de brechas, entre muita gente, mas com elas muita coisa ruim. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ficar sempre vigilante, sempre atento. Vigiar, orar, pedir sabedoria ao irmão Aldo. Ah, mas as igrejas fazem isso, eu vou fazer também? Não, irmão, se o irmão Aldo não ensinou, por que vou fazer? Ah, mas é tão bom, fulano faz, ciclano faz, um artista, um famoso, um cantor. Mas são eles, são do mundo. Esta igreja não é do mundo. Não tem que seguir o mundo. Se o irmão Aldo nunca ensinou, se o irmão Aldo nunca mostrou, se o irmão Aldo nunca incentivou, por que vamos fazer? Ah, mas o mundo faz, é politicamente correto. Mas, irmãos, quem disse que as palavras de Deus, às vezes o mundo vai aceitar? Na verdade, muito pelo contrário. A maioria delas o mundo vai rejeitar. Porque o mundo é um caminho largo. Nós somos o caminho estreito, irmãos. Então nós temos que ter muita fidelidade ao irmão Aldo, fidelidade à Santa Avó, fidelidade aos ensinos que eles nos deixaram, fidelidade a tudo quanto eles nos incentivaram. E não procurar as coisas da terra, irmãos. O mundo vai ensinar isto mesmo. Especialmente porque há um ensino muito claro nas Sagradas Escrituras. Até os santos apóstolos que ensinaram, em parte conhecemos, em parte ensinamos, porém virá o que é perfeito. Então ele vai ensinar o que é completo. Então, por mais que o mundo ensine, o mais conhecedor, o mais douto, o mais sábio, vai ensinar em parte, porque é tudo que aprendeu. Mas nós somos completos. Nós temos o que é completo, então daqui sai o que é completo. Daqui sai o que é perfeito, e não mais em parte. Então, irmãos, nós temos que ficar muito atenciosos quanto a isso. Será que o que eu estou praticando, será que o que eu estou vendo, será que eu estou querendo, será que eu estou almejando é em parte porque vem do mundo ou é completo porque sai da igreja? E saber fazer sua escolha. Escolher bem feito, fazer uma escolha certa. Como diz aquele hino, escolha certa, pense bem. De onde está vindo a sua fonte de inspiração? De coisas do mundo, de coisas da terra, ou de fato das coisas de Deus? Às vezes entra na internet, procura lá uma coisa, nossa, mas que bom isso, não sei o que, vou pôr na igreja. Irmãos, tem que ser totalmente o contrário. Ensinarmos o mundo como o irmão Aldo ensinou. Não trazermos ensinos do mundo para a igreja, irmãos. Ah, mas tem um fulano de tal, um doutor não sei das quantas, isso ele ensina e fala coisa tão bonita. Ele é do mundo, irmãos. Aprendeu no mundo. O máximo que ele vai saber vai ser ainda em parte. Porque aqui está o completo. Então, o máximo que uma pessoa vai saber do conhecimento humano, do conhecimento material, do conhecimento espiritual, de todos os conhecimentos, de todas as áreas, o máximo que ela souber está limitado à parte que Jesus ensinou. Aqui está o ensino completo. Então nós temos que buscar perfeição no ensino da igreja, no ensino desta igreja, no ensino desta verdade, porque é isso que inclusive o mundo pode aprender. Uma vez, o irmão foi falar com o nosso santo irmão Aldo a respeito de um microfone. Os irmãos verem que até nos pequenos detalhes estão as coisas santas. Ele queria botar o microfone de lado, que vinha de lado, microfone auricular, para o pastor falar, captava melhor, não sei o quê, tinha visto em tal lugar. O Aldo disse não, este não. Nós não temos que copiar o mundo. Se o mundo quiser, ele nos copia. Mas a gente copiar o mundo, não. Veja, parece simples, parece algo de ordem material. Parece algo tão comum, tão corriqueiro, um simples microfone. Mas dá a entender que está copiando o mundo. E não dá nem a entender, de fato está copiando. Então o irmão Aldo disse, copiar eles não. Se quiserem aprender conosco, tudo bem. Mas a gente copiar eles não. E parece uma coisa simples. Quantas coisas quisiam mudar na igreja, coisas simples assim. Às vezes até a forma de arrumar a igreja para os casamentos. Ia falar com o Aldo, não. É assim, assim e assim. Ah, queria entrar isso, fazer aquilo, os padrinhos. Não, é assim. Inclusive, até aquela hora que o pastor chama
os pastores para vir à frente para fazer a oração. Um determinado pastor foi falar com o nosso santo irmão Aldo. Irmão Aldo, mas por que chamamos? Porque a bênção não é o pastor que dá, esta que é a verdade, é o nosso Deus. Então por que chama os pastores? Não podia parar com isso. Ele disse, isto não. Foi Jesus que quis assim, eu não vou tirar. Então veja, irmãos, as coisas simples, parecem pequenas, mas foi Jesus que quis, Jesus que trouxe. A igreja é dele, não é nossa. Quem tem autorização para mudar isto? Quem vai dizer, Jesus, o Senhor não estava tão certo aqui, porque precisa fazer desse jeito? Quem pode fazer isso, irmãos? Quem tem autoridade para mudar os céus? Porque lembrem que São João disse, esta igreja, ela veio dos céus. Ela foi criada nos céus. E quem, quando chega na terra, vai falar, não, mas Deus não criou direito. Podia ser assim, podia ser de outro jeito. Não, irmãos. Quando o irmão Aldo disse, a igreja está preparada, vamos usar a figura de um confeiteiro. Ele prepara um bolo, uma torta, um bolo, decora, faz lá a decoração bonita, 2, 3 cores, o recheio, morango e tudo mais. Entrega para o seu cliente. Está pronto o bolo. Aí o cliente chega em casa, ele olha, não, mas dá para mexer aqui, enfia a faca, abre, retalha aqui, retalha dali, retalha. Aqui podia ser diferente, isto, aquilo. Não, aqui está faltando mais um doce, aqui está menos úmido, aqui isto, aqui aquilo. Está certo, irmãos? O confeiteiro disse, está pronto. Por que vamos mexer? Está pronto. Pronto é pronto, irmãos. Não há correções mais, está pronto. Está acabado. Então é isso, quando o irmão Aldo disse, a igreja está preparada, o que é preparo? Qual é o sinônimo de preparado? É pronto. Por que vamos tentar corrigir uma coisa que está pronta? Vamos usar a figura de uma roupa. O costureiro termina e diz, está pronto. Aí depois de pronto a pessoa diz, não, mas aqui precisa mudar isso, aquilo outro. Irmãos, e quem deu este pronto para a igreja? Não foi homem, digamos assim. Foi Deus. Deus determinou, a igreja está pronta. Como nós temos autorização ou ordem ou autoridade para modificar alguma coisa, irmãos? Não temos. A igreja está pronta, preparada, e disse nosso santo irmão Aldo, para seguir avante. Preparada para seguir adiante. Então nós temos que respeitar. Alguma coisa, às vezes, a gente pode melhorar de forma material. Vamos dizer, o piso está de um jeito, quero melhorar o piso. É uma coisa. Isso é de ordem material. Então podemos acompanhar, digamos assim, o mundo, a tecnologia que ele há. Por exemplo, temos uma câmera, agora achamos uma outra melhor, mais definida. Tudo bem, irmãos, isto pode fazer. Mas no que toca à doutrina e à disciplina da igreja, não temos ordem para fazer, não temos autorização, não temos autoridade para modificar as coisas de Deus. Quem tinha, até o final do seu ministério, seguiu firme o nome de Deus, que é o nosso querido santo irmão Aldo. Então, a gente não pode modificar nada do que nosso irmão Aldo, do que a Santa Avó deixou para nós. A igreja está pronta, está preparada. Então, a gente tem que seguir junto, seguir com eles. Porque, irmãos, eventualmente, um ou outro queira modificar alguma coisa, este ficará pelo caminho. Porque, lembra, a porta é apertada, ele está meio fora do caminho, ele está meio fora do grupo, da condução. Na hora que chegar perto da porta, ele vai ficar fora. E não vai entrar, não vai poder integrar aonde precisamos chegar. Porque ele está fora do caminho. Ele achou que devia estar ali. Enquanto o irmão Aldo dizia, olha, aqui é o meio do caminho, meu filho. Aqui que tem que andar. A pessoa estava lá, não, mas aqui também dá, estou indo junto. Ó. Veja, o mundo está indo para cá, também estou indo. Mas chegar na porta não entra. Porque está fora do caminho. Aí vai tentar recuperar a chance perdida. Então veja, irmão, às vezes pode ser tarde. Será que vamos ter chance? Às vezes fizemos tantas coisas quando eram mais novos, mais moços, ou homem ou mulher. Aí quando chega na velhice vai tentar recuperar o passado. Não consegue mais, não pode mais. Então veja, tem que fazer enquanto é tempo. Lutar, trabalhar pela igreja, conservar firme o que o irmão Aldo da Santa Avó deixou para nós. Modificar nada. E se às vezes até vê que alguma coisa modificou, tenha paciência. Aguarde, espere, a hora de todos nós vai chegar. Cada um faz o que quer, porém também recebe o que fez. Então que a Santa Avó e nosso santo irmão Aldo abençoe os irmãos, dando muita sabedoria, muito entendimento, para a gente seguir firmes, seguir fortes. Se os irmãos verem alguém falando alguma coisa, lembre do irmão Aldo. Ele falou isto?
Se não falou, eu não vou ouvir tal pessoa. Agora, se o irmão fala o que o irmão Aldo falou, lê um boletim que o irmão Aldo disse, aí tudo bem. Aí o irmão Aldo ensinou, então eu posso ouvir até esse irmão também. Então é isso, irmãos. Vamos firmes neste caminho. Se algum outro estiver caindo, puder socorrer, ajude, mas também, se não puder, não atrapalhe. Vamos seguir em frente. Amém. Agora nós vamos ouvir o último hino que será apresentado e tem o título Irmão Aldo, Nosso Companheiro. Todos os caminhos
Prezados irmãos, mais uma vez agradeço a presença, a participação de todos na reunião de ontem, de hoje. Passamos juntos este final de semana, podendo meditar nas palavras do nosso querido e santo irmão Aldo, podemos estar aqui pertinho dele, da Santa Avó, de nossa Mãe Maria Santíssima. Quantos profetas, apóstolos estiveram aqui conosco? Não sabemos, mas sabemos que muitos foram os santos que ainda estão, claro, em nossa reunião, mas estiveram conosco neste final de semana. Então vamos com muita gratidão, com muito amor agradecer a nosso Deus e a todo o seu poder que manifestou entre nós neste final de semana. Convido os que puderem, por gentileza, se coloquem em pé, nós vamos orar, pedindo a bênção e a graça de Deus, e inclusive agradecendo a esses nossos santos por tudo quanto providenciam para nós. Oremos. Querido e santo irmão Aldo, bendita e santa Avó Rosa, honra e glória entregamos aos senhores por parte de todos nós, os seus filhos na terra. Não só daqui, desta congregação, irmão Aldo, mas também os internautas, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, as outras demais congregações, que o Senhor possa unir todos nós, como se fosse um só povo, um só coral, um só pastor, um só membro, e prestar uma só adoração ao trono de Deus, porque somos de fato uma única igreja, uma família só, como o Senhor disse. Querido e santo irmão Aldo, pedimos então a bênção para esta família apostólica, para este povo apostólico, para os nossos irmãos internautas, para os ouvintes da Hora Milagrosa, para cada um dos teus filhos que estão aqui, do mais pequenino até aquela irmã, aquele irmão de maior idade que estiver em nosso meio. Abençoe também, querido primaz, os teus filhos colocaram seus pedidos aqui na caixinha de oração, às vezes até trazendo o nome de algum conhecido, algum parente, amigo, familiar, vizinho, colega de trabalho, de escola. Enfim, o Senhor sabe os nomes que estão aqui e cada problema que cada um deles tem. Conceda, irmão Aldo, o alívio destes sofrimentos. Às vezes é um problema de saúde, às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema no trabalho, na escola, na sociedade, na vizinhança, às vezes até aqui mesmo na igreja ou em outra congregação, não sabemos. Querido primaz, estenda as tuas santíssimas mãos, a fim de resolver esses problemas, e às vezes nem que não possa fazer no dia de hoje, mas que o Senhor possa hoje ser mais um dia que está chegando cada vez mais perto da solução deste problema. E que o Senhor possa ir confortando o coração dos teus filhos até que chegue aquele grande dia do Senhor realizar a cura, a bênção, o milagre. E quem sabe este dia seja hoje mesmo, irmão Aldo. Então derrame sobre a vida dos teus filhos a tua graça, a tua paz, aquela cura santificante, aquele também, irmão Aldo, o emprego que eles precisam, a melhoria da parte financeira, ou às vezes até um pagamento de uma dívida, uma despesa que tem, ou querem se organizar para fazer alguma coisa, que o Senhor estenda as mãos, dê sabedoria, entendimento. Às vezes precisam até comprar alguma coisa, trocar alguma coisa, e entregam nas mãos do Senhor e fazem bem, porque o Senhor sabe a hora e o momento exato de assim fazerem. Querida avó e santo irmão Aldo, abençoe as famílias, os casais, os filhos, a igreja de certa forma, de maneira geral, toda a humanidade que for boa, humilde de coração, que conte com a tua graça, teu amparo, a tua bênção, irmão Aldo, e nos firme sempre nas tuas palavras, sendo sempre fiéis aos ensinos que o Senhor deixou para nós, não modificarmos em nada tudo quanto o Senhor deixou para nós. Por tudo, nossa sincera gratidão. Despeça-nos com tua bênção, tua paz, concedendo um bom regresso ao nosso lar, uma boa tarde, uma excelente noite quando formos repousar e uma excelente semana, irmão Aldo, para trabalharmos, estudarmos, cuidarmos do nosso dia a dia, dos afazeres domésticos, e tudo seja bom com a bênção e a graça dos senhores. Aproveitamos também para agradecer a presença dos santos profetas que estão em nossa reunião, a presença dos santos apóstolos, a presença dos santos e anjos enviados por Deus para estarem conosco. Muito obrigado por estarem conosco. Nossa sincera gratidão aos senhores e também a todo o reino dos céus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, ao Consolador, à Virgem Maria Santíssima e ao nosso querido e santo profeta, irmão Aldo. Amém. A paz do Senhor a todos, um bom regresso e até outra oportunidade, quando Deus conceder.